o que é o efeito manada e como você, investidor do mercado imobiliário, pode fazer para sair desse efeito e fazer melhores investimentos. Bom dia, eu sou o Rafael Ianti e nesse vídeo eu quero te explicar melhor o que é esse efeito manada, como que ele acontece e como você pode fazer para não fazer parte dele. Bom, vamos explicar então o que é esse tal de efeito manada. Ele é bem simples. Sempre que a gente está em grupo, sempre que tem um grupo e esse grupo tem uma opinião diferente da nossa opinião, é provável que a gente comece a mudar de opinião e comece a pensar que nem o grupo. É uma pressão psicológica, na verdade é um gatilho mental. Então, nós, seres humanos, na verdade todos os animais acabam tendo isso e a gente passa a pensar conforme o grupo pensa. Sabe quando tem uma pessoa olhando para o céu, daí você não olha para o céu, porque é só uma pessoa olhando para o céu. Mas se tem umas 10 pessoas olhando para o céu, você começa a perguntar o que será que tem no céu e você vai olhar para o céu também. Legal. Mas então isso acontece em diversas partes da nossa vida, inclusive nos investimentos. E se a gente vai falar aqui de investimento em ações, por exemplo, isso acontece muito fortemente e isso acaba prejudicando muitos investidores e faz com que eles façam investimentos não tão bons. Como é que isso acontece? Acontece porque várias pessoas começam a investir em uma ação e aquela ação começa a subir de valor. E aí as outras pessoas acabam sentindo essa pressão do efeito manada e começam a investir lá também. Porque se as outras pessoas estão investindo, se os meus amigos, meus colegas estão investindo lá, todos eles estão ganhando muito dinheiro e a ação está subindo, acaba provocando vários fatores que fazem com que você também queira investir naquela ação. E a questão é que nem sempre aquela ação está subindo de fato por motivos sérios. Muitas vezes são só especulações e o que acontece é que aquela ação pode cair de uma hora para outra quando o efeito manada inverter. Então, por um bom tempo, o efeito manada pode fazer uma ação subir muito, porque muitas pessoas estão investindo, comprando aquela ação e todo mundo que vê isso acaba querendo comprar também e aí começa um efeito manada de compra. Mas quando vier notícias ruins daquela empresa que não está crescendo de fato, como todo mundo acha que estava crescendo, o efeito manada pode inverter e aí quem entrou por último, quem foi um dos últimos dos bois, vai sair prejudicado, porque aquela ação pode cair fortemente e aí, se você não for rápido o suficiente para sair, você vai perder dinheiro. Então, nesse processo de efeito manada, ele é bom e a pessoa que entrar nesse efeito vai lucrar se ela entrar logo no início do processo, ao investir em ações, por exemplo, e sair no momento certo. O problema mesmo é que é um pouco difícil saber o momento exato de entrar e o momento exato de sair. Vamos trazer isso para o mercado imobiliário, que é o que eu falo mais a respeito, investimentos em imóveis. Por um bom tempo, o Brasil cresceu muito na valorização imobiliária. E aí, teve uma forma de investimento, que é o investimento em imóvel na planta, que estava muito em voga. As pessoas estavam ganhando muito dinheiro através desse investimento. E aí, aconteceu um pequeno efeito manada nesse investimento em imóvel na planta. E o que acontece é que muita gente de fato ganhou dinheiro através desse investimento, mas aqueles que entraram no fim da subida dos valores dos imóveis, entraram lá em 2012, 2013, 2014, essas pessoas não conseguiram ver tanta valorização do seu imóvel como as pessoas que entraram lá em 2005. Então, em 2012, 2013, já não estava tão bom investir em imóvel na planta, porque os imóveis não estavam mais se valorizando tanto macroeconomicamente. Claro que, se a gente for pegar caso a caso, deveria
deve ter investimentos na plantas que sim, que dão muito lucro, mas aconteceu de muitas pessoas chegarem no final daquela subida e, na verdade, investimento em imóvel na planta não chegou a cair como cai as ações, mas muita gente acabou perdendo dinheiro ao investir em imóvel na planta, porque eles não conseguiram mais tarde vender o seu imóvel rapidamente, porque tinha muitos imóveis, e porque eles não conseguiram alugar o seu imóvel rapidamente quando esse imóvel foi entregue. O meu recado é simples nesse vídeo. Você precisa estar ciente que esse efeito existe, é o efeito da sociedade, é o efeito da massa. Quando a gente vê muitas pessoas fazendo alguma coisa e a gente quer aquele resultado específico que elas estão fazendo, é bem provável que a gente tenda a fazer aquilo, mesmo que nem sempre aquilo é ainda uma boa opção e mesmo que aquilo não seja o certo para nós naquele momento. E aqui eu trago mais uma teoria de que muitas vezes, na verdade, tem muitos professores, tem muitas pessoas grandes que falam isso. Muitas vezes o melhor mesmo é sair da manada, é fazer o oposto do que faz a maioria. Então, tem um cara que é muito grande, que é o Donald Trump. Ele é um incorporador mundial e ele conseguiu fazer os seus maiores investimentos em uma época em que ninguém estava querendo investir na capital de New York. Então, ele é um dos caras que fala muito em não fazer o que a massa faz, em sair da massa, em investir na crise, por exemplo. Quando ninguém quer investir em um lugar, você vai lá e investe naquele lugar. E eu concordo, em partes, com ele nessa estratégia de sair um pouco do comum, do convencional, sair um pouco do que a massa está fazendo. Se tem muitas pessoas fazendo uma determinada coisa, não necessariamente significa que aquilo seja o melhor para você. Talvez você tenha que olhar para o outro lado para ver o que você pode fazer que está oposto a isso. Bom, eu vou ficar por aqui, eu não vou me estender no assunto. Eu espero que você tenha entendido o que é esse efeito manada. Eu espero que você comece a perceber quando você for fazer alguma coisa porque as outras pessoas estão fazendo. Isso faz com que você caia nesse efeito manada. E como você faz para não cair nesse efeito? Você primeiro precisa perceber que esse efeito está acontecendo e você precisa pensar bem se aquele investimento, se aquele ativo é de fato confiável, se os fundamentos dele estão de fato de acordo com o tipo de investimento que você quer fazer. E é claro, você precisa aceitar os riscos que vai ter ao fazer esse investimento. Aqui é o Rafael Ianti. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, assina o nosso canal no YouTube, deixa um joinha positivo se você gostar ou não desse vídeo. É super legal ter uma interação com as pessoas que estão assistindo o vídeo. E é isso. A gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!